amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão, com esse amigo Leão Borges, para o nosso cafezinho habitual dos domingos. Esse cafezinho que já se tornou para nós uma oportunidade de convívio, uma oportunidade de nos visitarmos, né? Coisa que durante um certo tempo não pudemos fazer pela pandemia, e agora, ainda que seja aqui pelos caminhos da internet, nós podemos nos aproximar, podemos nos ver, tomar um cafezinho. Eu ofereço aqui aos amigos o nosso bolinho de cenoura, se desejarem, uma chipazinha, um pedaço de uma rosquinha, seja o que tiver aí na sua mesa também, eu aceito. E daqui da nossa casa vai, com isso tudo, o nosso carinho, o nosso afeto. Nosso trabalho de hoje fala sobre o bem cabe em qualquer lugar. Quero pedir antes aos amigos que não são inscritos, que se inscrevam, os que já são inscritos, que acionem o sininho para receber as notificações do canal e, naturalmente, nos deem o seu gostei se ao final acharem que o nosso encontro de hoje valeu a pena. Então, nosso assunto de hoje é o bem cabe em qualquer lugar. Vamos ao tema. Laura Paines conta que o seu filho Mark, quando estava na terceira série, resolveu fazer umas economias da sua mesada para poder comprar alguns presentes para os seus amados, as pessoas que ele gostava, pai, mãe, tios, irmãos, primos, enfim. E ele economizou $20. Em 2 meses ele economizou $20 e então disse para a mãe, eu vou comprar os presentes, quero ir num bazar aí comprar os presentes, então nós já estou com o dinheiro no bolso. Já era o terceiro domingo de dezembro, né? E ele, terceiro sábado de dezembro, se não me falha a memória, e ele então resolveu, e a mãe falou, eu vou levá-lo então ao bazar. E ele foi num desses bazares, tipo, pague menos e leve mais, que nós conhecemos um desses bazares nessa viagem aos Estados Unidos, chamado Salvation Army, onde as pessoas doam os bens que não estão sendo utilizados, mas tudo em bom estado, em estado de novo, inclusive. E ali os voluntários organizam aquilo num grande galpão e fizeram um bazar gigantesco, de modo que você vai lá e, de fato, você paga menos do que pagaria numa loja e leva mais mercadorias do que levaria em condições ordinárias de comércio normal. Então, o menino foi para o mercado, pegou ele mesmo a cestinha, animado, feliz, e a mãe, para não interferir, para não dar palpite nas suas escolhas, ficou sentada num banco, lendo um livro, mas ali de olho no menino. E o menino foi, fez a sua comprinha, 45 minutos ele gastou, e aí já estava com a compra dentro do cestinho. Feliz da vida, entrou na fila, e de repente chegou a sua vez no caixa do mercado, no caixa da lojinha. Eu me lembrei desse episódio também com a Feira da Fraternidade aqui em Franca, quando acontece. Faz aqueles bazares de roupas em bom estado, sapatos e outras coisas. As pessoas pegam, chegam ali, fazem um bem bolado, negociam e levam uma quantidade de mercadoria, porque é uma feira da fraternidade, ela também tem que ter esse espírito de fraternidade, né? Não só no sentido arrecadatório para as instituições, depois fazerem a fraternidade ou a caridade, mas naquele momento também as pessoas precisam se sentir contempladas. E lá ele se sentiu contemplado, ainda sobrou uns dólares no bolso, e ele não gastou todo o dinheiro, fez economia e comprou tudo o que queria. Mas quando chegou a sua vez de pagar, ele colocou a cestinha e enfiou a mão, antes de colocar a cestinha, melhor dizendo, enfiou a mão no bolso, e aí cadê os $20? Ele descobriu que seu bolso estava rasgado. E o bolso furado fez com que o dinheiro se perdesse pelo caminho, por ali, dentro do próprio bazar, e ele começou a chorar e tremer, apavorado, desesperado, decepcionado, triste, inquieto e, sobretudo, envergonhado, porque estava ali aquela filha enorme atrás dele e ele desconcertado, a mãe também desconcertada, porque não tinha levado dinheiro, porque ele estava com o dinheiro, né? Ele ia comprar até o limite.
E aí então ficou aquele constrangimento terrível e aquele menino num momento de grande sofrimento, sofrimento moral, porque embora garoto, ele também tinha brilhos. E ele então ficou num sofrimento moral terrível, quando algo assim espetacular aconteceu. Uma senhora aproximou-se dele, a que estava logo atrás dele, e falou, ajoelhou-se para ficar bem no nível do olhar dele, para não ter aquele ar de superioridade, de quem está fazendo um bem, e isso às vezes até humilha a quem é beneficiado. E ela então ajustou o seu olhar no dele, ali de joelhos, e falou, meu querido, se você me deixar te ajudar, você vai me fazer um grande favor. Se eu puder substituir o seu dinheiro, você vai me dar uma alegria que não tem preço. E aí olhou para ele e ele deve ter pensado, mas como é que eu vou pagar essa mulher, né? Aí ela virou-se para ele e falou assim, não se preocupe com o pagamento, eu pago agora para você. E quando você crescer, tiver adulto, tiver recursos, se alguém estiver precisando perto de você, você paga para ele, passa para frente. Você entendeu como é que funciona? Vamos fazer assim? Você topa? Então, aí o menino enxugou as lágrimas dos olhos, pegou a cestinha, pegou os dólares, correu para o caixa, e ali no caixa ele fez o pagamento com a maior alegria, agradeceu aquela mulher imensamente, a mulher se emocionou, não houve quem não chorasse ali de emoção, aquelas lágrimas de reconhecimento, do gesto daquela mulher, da salvação, né? Uma salvação de uma situação extremamente constrangedora. Ia talvez repercutir na alma daquela criança muito tempo, mas aquela mulher salvou a situação e o menino foi embora. E aí a mãe, né, Laurie Pines, diz que 4 anos depois, quando houve um grande incêndio em Oakland, aquele menino saiu de casa em casa procurando agasalhos, cobertores, víveres para as vítimas do grande incêndio, um incêndio devastador naquela região. E ele o fez pessoalmente, de casa em casa. A mãe disse que gostaria tanto de saber quem era aquela mulher, saber onde ela estava, para dizer do gesto do filho, né? E ela mesma dizia, eu, depois daquilo, não faço mais nada de que seja relacionado ao bem, sem que eu me lembre daquela mulher, do seu gesto, naquele lugar inusitado, naquela situação inusitada. Então o bem é isso, o bem cabe em qualquer lugar. O bem é essa ação, essa atitude que socorre, que salva. O bem é essa atitude que traz bem-estar, traz conforto. O bem é essa maravilha que explode na alma da pessoa. Pode ser raciocinado? Pode, nós podemos pensar o bem. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? O que eu posso fazer com o que eu tenho? O que eu posso fazer com o meu esforço, com a minha influência, com o meu nome? O que eu tenho de prestígio para poder oferecer a alguém menos valido, menos favorecido que eu? Então, o bem é isso. O bem é aquela sacada, como dizem numa linguagem popular, da pessoa que percebe que tem algo que pode ser útil para uma pessoa ou para mais pessoas, até para uma comunidade inteira. Eu me recordo de um episódio numa cidade de porte até grande, que uma senhora vinha descendo de táxi e ela percebeu numa ponte, uma ponte alta, no centro da cidade, uma mulher com uma criança do lado olhando para o vazio embaixo. E ela então teve uma intuição, deu um start nela e ela pediu para o motorista parar. O motorista parou, um pouco distante, ela falou para não assustar a pessoa. E ela veio como se estivesse caminhando a pé. E parou ali naquela ponte, como se também tivesse interessado em ver o que estava sendo visto por aquela mulher e aquela criança. E aí começaram a conversar e ela foi abordando, foi envolvendo. E aquela mulher disse que estava ali para saltar com a criança da ponte, porque ela não suportava mais o sofrimento, havia se separado e estava faltando tudo em casa, a criança não tinha nem o que comer, e aquele desespero a levou a cogitar dessa ideia infeliz, dessa ideia que seria trágica. Então, a conversa girou ali em torno de o que é que eu posso fazer para te ajudar a socorrer. Comida eu posso te oferecer. Moradia, eu posso tentar te ajudar. Vamos ver o que nós podemos fazer juntas antes de você fazer qualquer coisa
que possa depois não ter volta, não ter retorno. E aquela mulher aceitou aquela oferta. Os tempos passaram, não se ouviu falar mais nela, e aconteceu que eu fui fazer uma palestra num centro espírita. E aí então, quando eu entrei porta dentro do centro para ir até a mesa onde estava a tribuna, uma mão tocou o meu braço, eu não tinha percebido a pessoa. Ela olhou para mim e falou: "Você é irmão de fulana de tal, não é?" "Sou." "Então diga para ela que eu sou Beltrana de tal, mãe da Cicrana de tal, e que estou bem, doente, mas estou bem, e a menina que estava comigo é essa moça que está aqui do meu lado." E aí eu disse: "Então eu digo isso para ela e ela vai saber quem é?" "Vai." Até então não sabíamos de nada disso. Fomos para casa e lá chegando, né, minha irmã já tinha falecido. Eu não pude contar a ela, e expliquei para a pessoa que ela tinha falecido alguns anos antes, mas o recado chegaria a ela através das nossas mentalizações. E comentando com o pessoal de casa, com minha esposa, eu disse: "Que coisa incrível, tantos anos já passados, a menina já moça, ela já um pouco alquebrada pelos anos, ainda enfrentando um problema de doença, se recordava daquele episódio." Então o bem é isso, o bem pode, de repente, ser inusitado também, ele pode ser impensado, ele tem que ser instintivo, ele tem que aparecer. Que intuição, naturalmente, aquela pessoa teve para parar o carro, descer, ir lá, conversar, voltar no carro e encaminhar uma solução possível para aquele caso, naquele momento. Não era ideal, não, mas era possível. E a pessoa se salvou. Então o bem é salvador, o bem nos salva. O bem nos salva de nós mesmos, em horas que nós não temos saída e às vezes cogitamos de coisas estranhas, infelizes, trágicas, né? E o bem nos salva em situações como a do garoto, num constrangimento, numa dor íntima, que não era da mesma natureza da outra, né? Nós verificamos, por exemplo, que as pessoas, elas, se estiverem atentas ao bem, elas vão se sentir, assim, diríamos, prontas para fazer o bem, ainda que instintivamente, ainda que chocadas pelas circunstâncias. Vimos muitos casos de pessoas que foram fazer parto na rua, como uma vez aconteceu, eu creio que várias, mas essa eu tomei conhecimento pelas notícias, de uma senhora que entrou em trabalho de parto em plena praça, em plena rua. E aí várias senhoras se reuniram, homens de costa, mulheres de frente, uma pessoa que tinha um mínimo de expertise naquele assunto foi lá, fez o parto na praça, no meio dos arvoredos ali, no meio da multidão, fizeram uma cerca viva de pessoas para poder não deixar a mulher exposta e naturalmente o parto foi feito. Parto feito em banheiros de repartições, partos feitos em viaturas, quando a polícia, a ambulância que vai socorrer aquela pessoa naquele momento, né? E para concluirmos, recebemos ontem um vídeo muito interessante de um parto feito numa canoa na margem de um rio, provavelmente numa região ribeirinha aí da Amazônia, ou coisa parecida, ou de Pantanal. Então, a mulher seminua, né? E o cordão umbilical ainda preso a ela, o bebezinho na mão do policial, assim, na palma da mão do policial, deitado de bruço, e o policial fazendo massagem nele. Ele tinha nascido sem nenhum movimento, sem nenhuma manifestação de vida. Era um processo de ressuscitação. E o policial fazendo aquele movimento, e foram alguns minutos, e ele dizendo: "Meu Deus, por que essa ambulância não vem?" Foi tentando, fazendo aquelas massagens até a criança dar um vagido. Quando a criança deu o vagido, ele falou: "Graças a Deus, graças a Deus." É o bem na beira de um rio, o bem na beira de uma ponte, e é o bem num supermercado, numa loja, alguém que paga para alguém. Há poucos dias eu mesmo passei por isso, fiz uma compra de um determinado
produto. Chegou lá, fui ver o dinheiro, na hora que fez as contas todas, faltava alguns reais, poucos reais, para que eu levasse, por exemplo, uma verdura. Mas eu já estava com a verdura lá, pedi para devolver lá na mesa no expositor, mas aí um rapaz falou, não, o senhor não vai deixar de comer essa verdura não, o senhor vai levar e vai comer essa verdura. E pagou aquela conta, por generosidade, é um bem. O bem cabe em qualquer lugar, cabe no seu coração, cabe no meu, cabe em qualquer espaço, em qualquer lugar. Certa vez, li que uma experiência muito interessante de um velho sacerdote, que ele ficou num dilema muito grande, porque chamaram-no para fazer uma extrema-unção, lá décadas e décadas e décadas atrás, num tempo de muito preconceito, né? Imagine, 30, 40 anos atrás, como era o preconceito. Então ainda existiam as zonas de meretrício, né? os lugares de lupanares, tudo mais, e as pessoas viviam aquela vida, e uma senhora já de idade, bem idosa, estava em vias de falecer, e chamaram o sacerdote para fazer uma extrema-unção, pediram que ele fosse fazer. E aí criou-se uma celeuma lá no grupo de trabalho, se devia, não devia, e ele falou, não, eu vou, porque todos somos filhos de Deus e temos que fazer aquilo que Deus pede, fazer o bem sem olhar a quem. Faça pelo teu próximo o que você gostaria de fazer, que ele fizesse para ti. Então, naquele momento, aquele sacerdote rompeu todas as barreiras desse preconceito, dessas restrições, foi lá, fez a extrema-unção, a pessoa acabou falecendo naturalmente logo depois, e essa história é uma história que deve ter se repetido muito por aí, mas eu tomei conhecimento de numa anotação qualquer aí, já há muito tempo. Mas é o retrato de que não tem que ter essa coisa, eu só faço bem nisso ou naquilo, dessa ou nessa condição, para isso ou para aquilo. Não, o bem é o bem, cabe em qualquer lugar. E é por isso que nós estamos nos lembrando hoje da história de Laura Paines e do seu menino Mark, trazendo junto todas essas histórias que já aconteceram e acontecem todo dia. Você pode ser um dia desafiado a fazer o bem, não só pelo que você já tenha conseguido, conquistado, desenvolvido, pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você pode fazer. Mas o bem pode te desafiar inesperadamente, em qualquer lugar, porque ele cabe em todo lugar. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Desculpe a emoção, mas é difícil falar dessas coisas sem se emocionar. Que Deus nos ampare. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aí o bolinho, a rosquinha, uma chipinha, qualquer coisa que você tenha aí, eu aceito de bom grado. Obrigado por essa oferta e essa generosidade. O meu cafezinho para você. Espero que você aceite também de bom grado. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo em todos. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz. Bom domingo para todo mundo.